Além da vacina, as pessoas também querem as boas notícias em relação ao número de pessoas infectadas, internações e óbito. Por isso a gente vai conversar agora, ao vivo, por Skype, com o professor Sinésio Inácio, da Unifal, Universidade Federal de Alfenas. Ele é professor de epidemiologia e acompanha os indicadores da Covid-19 em todo o sul de Minas, nas regionais de saúde, e a informação então é que há uma tendência de diminuição no número de novos casos, internações e óbitos aqui na região. Boa noite, professor, obrigado por falar com a gente mais uma vez aqui no Mando News. Boa noite, Magson, boa noite a todos que nos assistem, sempre um prazer. Professor, então é isso, no estudo, nos indicadores avaliados aí na Unifal, há isso de que estamos numa tendência de diminuição da pandemia aqui, por enquanto, nesse momento? Maxon, realmente essa é uma notícia positiva, né? Em termos de casos novos, por aquele critério de compararmos a média semanal, né, com a mesma média semanal, mas de 14 dias antes, nós constatamos que é uma maneira de se ver a tendência, né, do número de casos, que nós estamos vivendo uma tendência de diminuição, né? Mas os números eles oscilam muito. Então hoje, por exemplo, né, dia 30, o sul de Minas ele já registrou uma desaceleração dessa diminuição, mas nós ainda estamos no tempo de colher o saldo positivo das medidas de prevenção em termos de diminuição de casos, sim. Então isso é reflexo da onda roxa que durou um mês aqui na nossa região. É o que a gente pode, né, em termos de fator novo que aconteceu, né, já que a vacinação está avançando, mas de uma maneira lenta, né, e com aqueles grupos que são menos responsáveis pela transmissão, que são os mais idosos. Então, em termos de transmissão, a vacinação ainda não fez o efeito. Já está fazendo um efeito positivo, bacana, em termos de diminuição de mortes. Esse mês de maio esperamos melhorar isso. Mas de transmissão, o que nós temos ainda que contar que possa diminuí-la são essas medidas que são tomadas como a onda roxa. Nesse sentido, realmente, a gente pode, até agora, né, atribuir a esse efeito da onda roxa. Agora, professor Sinésio, o mês de abril que encerra hoje teve o pior momento da pandemia em todo o Brasil, né? Aqui em Pouso Alegre não é diferente, só aqui na cidade foram registradas 118 mortes aqui no município, mesmo de moradores do município de Pouso Alegre, de acordo com os dados da própria prefeitura. A que se deve esse aumento tão grande da Covid-19 no Brasil e na nossa região especificamente durante o mês de abril? Magson, o mês de abril, né, como você bem ressaltou aí, ele foi o mês, né, vamos até fazer uma correção, né, o mês não de vocês, né, mas muitas vezes as pessoas falam assim, o mês mais letal. Na verdade, ele foi o mês mais mortal. De fato, houve a maior mortalidade, porque a letalidade, né, ela é a relação do número de mortos entre os casos. E aí, já respondendo a sua questão, na verdade, nós tivemos um mês de março com um número muito grande de casos, né? No sul de Minas, nós tivemos a prevalência aí de mais de 1.000, em média 1.000 casos novos por dia, né? Nós oscilamos um pouco agora para menos de 1.000, hoje estamos com um pouquinho mais de 1.000, mas né, estamos com a esperança de entrar maio aí oscilando para menos. Então, esses casos, né, que aumentaram no mês de março, eles tiveram um reflexo em termos de mortes no mês de abril e alguns casos, claro, né, do próprio mês de abril. E o que nós estamos, né, suspeitando? A variante P1, né, que é uma variante mais transmissível, oficialmente ela foi, vamos dizer assim, identificada recentemente, né, em Itajubá, mas assim, não é questão de ser pessimista, não, é um realismo para quem observa os dados. Pouso Alegre, Alfenas, por exemplo, pelo formato da curva e evolução da pandemia, nós podemos já acreditar que nós estamos com a presença dessa variante. E também houve, né, um aspecto, vamos dizer assim, sociológico, né? As pessoas estão saturadas, são mais de um ano de pandemia. E houve um relaxamento, né, que nós temos que tomar muito cuidado, inclusive, para que a gente não se anime em, olha, estamos vacinando, então podemos relaxar. Então, todas essas associações de fatores, né, elevam o número de casos e aí ainda não estamos tão protegidos contra o número de mortes, vêm as internações e as mortes.
A questão hoje é então a tendência de diminuição nos novos casos, e para manter essa tendência de diminuição, por mais que tenha desacelerado, como o senhor disse, é manter todos esses cuidados e aquelas questões de distanciamento mesmo, professor Sinésio? Exatamente, né, Magson? E nós estamos aí, né, com uma data aí muito sensível, né, sensível para todos aí, né, que tem mãe, que é o Dia das Mães, né, em que você tende a reunir famílias e é preciso, né, embora, né, parece que a gente sempre faz aquele, né, o papel de chato, vocês alertando também, mas é uma realidade, gente. Vamos até ter consciência de que, por exemplo, o comércio, não, que não nos entendam mal, mas o comércio funcionando com todos os cuidados, o máximo de cuidados possível, ele é menos responsável, por exemplo, por transmissão, do que as aglomerações familiares entre amigos, né? Então, esses momentos, nós temos que ter aí um pouquinho mais de, é quase que dizer, né? Não vamos nos aglomerar mesmo com esse motivo, porque é uma coisa aí de 3, 4 meses aí, né? Apesar da lentidão da vacinação, a gente vai estar mais protegendo essas pessoas mais idosas, né? E são nesses momentos que, como você disse aí, esse distanciamento social, né? Literalmente ficar longe das pessoas, mais de 2 metros, usar a máscara, né? Nós temos que ter todo esse cuidado para não reacender. E uma observação principal, acho que da onda roxa, infelizmente, ela não determinou uma baixa muito grande de casos. Isso é verdade. Mas, felizmente, ela evitou uma grande escalada de casos. Só que nós estamos ainda com um número de casos muito alto se repetindo dia a dia. Entendido, professor. Agradeço muito a entrevista do senhor aqui no Mando News. Claro que, infelizmente, a pandemia continua. A gente vai voltar a falar de mais vezes a respeito disso e tomara que de redução e cada vez mais redução e todo mundo vacinado. Professor, muito obrigado e um ótimo final de semana para o senhor. Para todos vocês também, boa noite e muita saúde a todos. Amém.